na quarta, na quinta, na sétima vez, você já não precisa continuar mais. Já tem arrefecido essa crise. E você vai retomando o seu lugar e vai voltando. E quando você olha para trás, a crise passou. Aquele momento passou. Uma outra coisa que você pode fazer é meditar. Quando eu falo em meditação, eu não estou falando aqui em yoga, como muitas vezes fala yoga, né? Eu não estou falando de yoga, não. Nós temos uma grande arma na mão. Existe coisa melhor do que meditar na palavra de Deus. Numa hora dessa, trazer à memória versículos bíblicos, que nós possamos naquela hora estar meditando sobre eles. Naquele momento em que a angústia vem, por que não voltar a nossa mente para Deus e falar para Ele aquilo que nós estamos sentindo e tentar ouvir a voz do Senhor? Aleluia. É uma maneira de você estar meditando. É uma das técnicas que se usa para a ansiedade ir embora. Por que ao invés de pensar na yoga, pensar em tantas coisas, por que você não pensa na palavra de Deus? Por que você não busca a presença de Deus naquele momento? Uma outra dica é a dieta equilibrada. Cuidado com o que você come. Outra coisa importante são os exercícios físicos. Hoje em dia as praças estão por aí. O Brasil é cheio de praças onde tem aquelas máquinas, né, de exercícios, aparelhos de exercícios. É claro que os exercícios de preferência devem ser orientados, né? Mas se você não tem alguém para orientar, procure fazer de forma gradual, devagar, mas faça exercícios, faça leves caminhadas. Isso ajuda a melhorar a ansiedade. Faça isso. E eu gostaria de chamar a atenção para um cuidado em relação à dieta, ao consumo de chás, chá preto, mate, café, Coca-Cola. Cuidado com esse tipo de alimento, principalmente à noite, após as 18 horas. Evite, se você tem ansiedade, evite esse tipo de alimento, porque isso vai acelerar muito mais o seu cérebro e vai manter seu cérebro circulando, aumentando mais ainda a sua ansiedade. Cuidado com o frequente uso de farinhas, né? Não vou dizer nem que são jovens só, hoje todo mundo tem aquela mania de vamos sair para comer o quê? Pizza, podrão, né? Aqueles sandupas gostosos, né? Cuidado com eles. Eles aumentam mais ainda o potencial da ansiedade. Evite massas, evite arroz, evite, enfim, esse tipo de coisas, principalmente à noite. Não quer dizer que você não possa comer nunca. Pode comer pouquinho durante o dia, mas à noite evite, porque são grandes potencialidades para aumentar a sua ansiedade. Muito bem. Fala-se muito em burnout hoje, né? Burnout nada mais é do que uma pressão que a pessoa começa a sentir. Vem uma ansiedade muito grande porque ela começa a chegar no trabalho, ela é cobrada no trabalho, ela é pressionada no trabalho e ela começa a achar que não vai dar conta, ela não vai responder à altura do que o patrão está cobrando dela, e ela entra num transe tão grande de ansiedade que ela começa a ter uma alta tensão e por causa disso ela fica paralisada e às vezes ela não dá conta mesmo. Isso tem acontecido muito no trabalho e tem sido grande causa de afastamento de pessoas do trabalho e que muitas vezes, quando retornam, acabam perdendo seus cargos. Se nós nos entregarmos ao Senhor, se nós nos lançarmos ao Senhor, essas coisas vão sendo arrefecidas e desaparecendo. Aleluia. Às vezes a necessidade, e eu diria que em grande parte a necessidade de procurar profissionais para que haja cura de tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, procure também o Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de você, é Ele quem pode trazer a solução total para o que você necessita. Aleluia. Tem alguém aí que acorda às vezes com dores no corpo? Opa! Dores de cabeça quando você acorda? Você levanta, parece que passou a noite acordado.
né? Gente, isso tudo nada mais é do que um grito de alerta. O seu corpo está dizendo: eu não estou mais suportando esse nível de vida que eu tenho levado. Eu não estou mais suportando esse ritmo de vida que eu tenho levado. Faça alguma coisa por você. E o fazer alguma coisa, perpassa aquilo que eu já falei. Procure exercício, procure caminhar, procure meditar, procure fazer alguma coisa que possa auxiliar você a sair desse quadro. Queridos, outras dicas rapidamente para aliviar a ansiedade. Procure doar-se sem espera de retorno. Eu tenho visto muita gente ansiosa porque se doa para as pessoas, faz tudo que está ao seu alcance, mas não tem retorno semelhante. Não faça nada para as pessoas esperando que elas correspondam a você à mesma altura. Elas não vão atender a essa expectativa sua. Isso pode aumentar o seu nível de ansiedade. Se você tiver que fazer algo por alguém, faça. Faça naturalmente, mas sem esperar que a pessoa vá corresponder a você. Se ela corresponder, maravilha. Se não, você se doou. Isso é importante. Uma outra coisa, cuidado com essa reação: bateu, levou. Ah, me bateu? Vai levar também. Isso é muito comum, mais do que nunca nos dias de hoje. Quem dirige aí no trânsito, então, nossa, como isso acontece, né? Bateu, levou. Você não precisa fazer aquilo que o outro fez com você. Se você não concordou com a atitude dele, por que você vai fazer igual? Você pode, principalmente em sendo você um servo do Senhor, você pode fazer diferente. Eu me lembro do pastor Jânio Quadros, né, que ele começou com uma ideia de eu te amo. E como é que ele começou isso? Lembrei disso agora. Como é que ele começou isso? Ele passando na rua, todo empolgado, dirigindo, quase que bateu num carro na frente. E o camarada virou, passou por ele do lado e começou a xingá-lo. Ele ficou olhando para o rapaz sem saber o que dizer. Ele abriu o vidro, olhou para o camarada e disse: eu te amo. Aí o camarada regalou o olho, ficou apavorado, fechou a porta do carro, entrou e foi embora. Ele poderia ter esbravejado no camarada. Ele poderia ter pedido desculpa de outra forma. Mas ele só soube falar aquilo: eu te amo. E ele começou a ver que isso funcionava. E ele começou a praticar esse eu te amo. E ele ensinou isso para a igreja. Virou uma febre. E as coisas começaram a mudar muito dentro da igreja dele, na comunhão da igreja e na comunhão com pessoas e no trânsito de São Paulo da época. Porque as pessoas começaram a imitá-lo. Ao invés de xingar quando recebiam uma fechada ou alguma coisa, as pessoas chegavam e diziam: eu te amo. Então aquele que havia provocado a situação contrária ficava espantado. Imagina uma igreja apresentando esse tipo de resposta num trânsito, ainda mais frenético como é o trânsito de São Paulo. Como houve mudança naquele lugar. Aleluia. Vamos fazer de forma diferente. Vamos dar respostas diferentes daquela que o mundo espera e está tão acostumado. Vamos responder como servos do Senhor. Queridos, uma outra coisa. Isso eu quero chamar a atenção bem rapidamente, porque tem sido algo que eu tenho visto acontecer demais. Eu tenho certeza que você vai identificar isso. Cuidado com o uso excessivo de celular nas redes sociais, principalmente nos finais de semana. Nós temos visto crianças que chegam em casa, que querem falar com os pais, querem conversar com os pais, mas os pais estão nas redes sociais, né? A criança às vezes quer contar alguma coisa para o pai, e o pai peraí, vai para a mãe peraí, e aí chega para o pai, ó, fala isso com a sua mãe, e chega para a mãe, ó, fala isso com o seu pai. Ou seja, a criança não tem muito tempo. Por quê? Porque os pais não estão separando o tempo de qualidade para a criança, eles estão muito mais voltados para estar lá vendo as informações, as fofocas das redes sociais. E que, lembrem-se, tudo é muito fake, aquilo tudo é muito preparadinho, tudo muito perfeito, muito bonito. E
performance, né? Não, eu tenho que me apresentar dessa maneira. Olha como ficou o rosto daquela mulher, ela fez isso. Olha a roupa daquela mulher. Ou seja, olha uma coisa que é moldada, uma coisa que é aperfeiçoada, né? Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Você pega uma foto sua, você bate de um jeito, o sujeito pega aquela foto, apresenta a você, você olha aqui, você bateu, e olha que ele aperfeiçoou, você fica, não sou eu. Não é possível, porque está perfeita. Os detalhes foram tirados. E é essa imagem que as redes sociais passam dos fatos. E às vezes nós estamos tão voltados para isso, e esquecemos de uma vida real dentro de casa, do toque, do abraço, do aconchego, do emprestar o ombro, de ouvir o filho, de ouvir a esposa, o esposo. O elogio já não existe mais. É muito fácil a mãe chegar para o marido e falar assim: olha o Joãozinho, tem algo para falar do Joãozinho. Aí, que foi dessa vez? O que é que o Joãozinho aprontou? Às vezes o Joãozinho nem aprontou. Pelo contrário, o Joãozinho vive aprontando. Naquele dia, ela quer contar uma novidade. Ouve, a professora chamou e fez um elogio ao Joãozinho. Mas o pai já está tão calejado de ouvir reclamações do Joãozinho que já se coloca. O que foi que ele aprontou dessa vez? Vamos observar mais o Joãozinho, a Mariazinha. Vamos dar mais oportunidade, porque muitas vezes eles estão reagindo assim para chamar a nossa atenção, papai e mamãe. Muitas vezes a esposa está reagindo assim para chamar a atenção do marido e vice-versa. Vamos elogiar mais. Joãozinho, que maravilha! Olha o seu caderno, você fez um dever todo limpinho, que maravilha! Parabéns, meu filho! E você passou o mês inteiro mandando ele rasgar a folha porque ele havia rabiscado, rasgado, etc e tal. Mas naquele dia a folha era inteira. Aproveite isso, elogie o Joãozinho. No dia seguinte é possível que a folha esteja inteira de novo, porque você deu um elogio. E vai por aí afora. Vamos aproveitar a esposa. Sempre faz um arroz duro, ou você chega lá, aquele arroz dormido, mas naquele dia ela fez um arroz fresquinho. Você chegou, quando chegou e sentiu o cheirinho, ai, que cheiro delicioso de arroz. E você chega e você come aquele arroz. Maria, que arroz delicioso. No dia seguinte é capaz da Maria fazer de novo fresquinho, ou dar um jeitinho de subir aquele cheirinho na hora que você chegar, né? Por quê? Porque você elogiou. O marido da mesma forma, e vai por aí. Gente, vamos trazer vida real de volta. A falta da vida real. Glória a Deus. A falta dos contatos reais, de toque, de abraço, de fala, de conversa, de uma palavra simples, tem desenvolvido grande ansiedade no nosso meio nos dias de hoje. Então vamos trazer de volta aquilo que é necessário. E vamos usar o celular só o que for realmente necessário, né? Você não está impedido de atender uma ligação ou responder a uma ligação, né? A gente tem visto mais do que nunca, no meio da família, a mãe aqui na sala, o filho aqui no quarto. Às vezes ela precisa perguntar alguma coisa para o filho, ao invés dela ir lá onde o filho está, ou o filho vira onde a mãe está, ela passa a mensagem. E antigamente você apertava no botãozinho e falava a mensagem, pelo menos ouvia a voz da mãe ou do filho. Agora não, escreve rapidinho, cheio de códigozinho para andar bem rápido a mensagem, e você não ouve mais nem a voz de quem está falando com você. Isso tudo tem gerado grande ansiedade. Vamos chegar perto, vamos falar, vamos deixar, abandonar um pouquinho o celular. Vamos conversar mais dentro da nossa família. Às vezes está na minha e na sua mão evitar o desenvolvimento da ansiedade dentro de casa. Muito bem. Lembre-se que você também é falho. Nem por isso você tem que cobrar tanto de você. Assim como você não deve cobrar tanto de você. Não cobre tanto do outro. Somos falhos, nós somos falhos, somos seres humanos e tendemos às falhas. Amém. Outra coisa, já para encerrar essa parte: não sofra por antecipação. A ansiedade tem atropelado as pessoas. Às vezes as pessoas nem esperam acontecer as coisas e já começam: será que vai dar certo? Ela sabe que ela se dedicou, que ela
preparou a coisa, ela fez tudo que estava ao seu alcance, mas ela fica, ai, será que vai dar certo? Será que vão gostar? E se falta, não, eu acho que ainda falta essa ponta da folha aqui, tem que ficar mais esticada. Não, e essa aqui, então, ela não consegue dormir, sofre por antecipação. E às vezes chega no dia seguinte, as pessoas ficam, mas que maravilha, que coisa espetacular, então, tá tudo certo. E no entanto você passou uma noite quase que em claro, preocupada se a pessoa iria gostar ou não no dia seguinte. Você sofreu antecipadamente, desnecessariamente. Espere acontecer. Se de fato houver uma necessidade, sofra na hora, mas não antecipadamente. Isso tudo tem aumentado o nível de ansiedade nas pessoas. E você pode arrefecer tudo isso na sua vida. Lute pelos seus sonhos. Não abra mão deles, mas faça-o com responsabilidade. Por que eu estou fazendo questão de trazer isso? Isso tem sido um dos motivos que tem trazido muita ansiedade para as pessoas. As pessoas agora estão se atropelando nos seus desejos. Elas estão fazendo as coisas, às vezes nem terminaram essa, já querem começar uma outra coisa. E muitas vezes com isso deixam de ser responsáveis. Às vezes para adquirir isso aqui, elas deixam de pagar a conta desse que já adquiriu. Deixa de pagar, deixa de fazer a compra dentro de casa, deixa de pagar a conta de luz e etc e tal, porque quer alcançar alguma coisa que ainda está longe dela. Você pode alcançar muitas coisas, mas faça primeiro a sua responsabilidade, depois avance. Você vai conquistar, mas tudo no tempo devido. Cuidado com isso, não saia atropelando as coisas. E eu quero só lembrar uma coisa para você. De tudo isso, você não pode jamais esquecer que você é único. Você é insubstituível. Ninguém substitui você. Diante dos olhos do Senhor, você é único. Então não deixe que a ansiedade atrapalhe a sua vida. Não deixe que esses movimentos constantes na sua cabeça impeçam você de viver uma vida digna, impeçam você de viver uma vida gostosa. Não deixe esses pensamentos dominarem você. Muito bem, mas nem toda ansiedade é ruim. Nós estamos vivendo aí a preparação para o centenário da Igreja Assembleia de Deus, não é isso? Do pentecostalismo aqui no Brasil. O pastor já anunciou aí que as pessoas no dia 22 devem se preparar, né, para se vestir como na época de 100 anos atrás. E eu já estou observando aqui na igreja que tem muitos homens deixando o bigodinho crescer, né? Até jovenzinhos aí com os bigodinhos crescendo. Tenho certeza que pessoas como Larissa, por exemplo, já devem estar pesquisando como é que elas se vestiam naquela época, né? Já deve ter gente querendo achar lugares onde possam encontrar roupas da época e vai por aí afora. E já tem gente imaginando como vai ser o cenário no dia 22, lá na 15 de novembro, as lanchas cheias de pessoas caracterizadas, né? A gente já fica imaginando. Isso é uma ansiedade boa, é gostosa, é algo bom que a gente espera. Então a expectativa, a ansiedade de expectativa de coisas boas, ela é saudável, não há nada de errado. Só não deixe ultrapassar a sua noite, não deixa que você fique sem dormir por causa disso. Aí a coisa é diferente. Então tem ansiedade boa sim, nós vivemos isso. As meninas na época dos 15 anos, etc., todo mundo, né, inspirado, e vai por aí afora. Então tem a ansiedade boa também. Agora, amados, para que nós alcancemos as promessas do Senhor, nós também precisamos ter algumas atitudes. A primeira nós destacamos aqui no versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós entendemos o que significa nos submetermos a essa potente mão de Deus, e nós então vamos perceber como Deus pode agir na nossa vida. Nós aprendemos a descansar nele e ele faz acontecer no tempo certo, na hora certa.
Rapidamente me lembrei de Salomão, que na época, quando ele foi separado por Deus como promessa a Davi, que não faltaria um substituto para ele no trono, Salomão, quando viu aquela multidão diante dele, como é que ele ia gerenciar toda aquela gente se ele não tinha nenhuma experiência? O que ele faz? Ele vai, ele sacrifica ao Senhor, ele adora o Senhor, começa a agradecer as bênçãos que o pai dele teve, e depois ele se humilha e diz: Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, eu não sei o que fazer com tanta gente, como é que eu vou dirigir essa gente? Deus me dá sabedoria. Então a primeira coisa, ele adora o Senhor, depois ele reconhece a sua incapacidade, e depois ele reconhece em quem ele pode buscar ajuda, e ele pede sabedoria, e Deus dá sabedoria, e ele se torna o grande sábio de todos os tempos, porque ele buscou ao Senhor. Então humilhai-vos na presença do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo ele vai exaltar. Amados, queridos, depois Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Essa é uma das grandes verdades que nós precisamos ter em todo o tempo na nossa mente. Deus já tem tudo pronto, basta nós nos submetermos. Ele tem cuidado de nós. Então, teme por quê? Nós estamos debaixo da mão daquele que nunca perdeu batalha. Então para que eu vou temer? Ele é o grande Jeová Jireh. Ele vai prover de novo. Ele vai fazer acontecer de novo. Ele é o Deus que provê as nossas necessidades enquanto nós estamos dormindo. Enquanto os seus amados dormem, Ele dá, Ele providencia, Ele realiza na hora certa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vai ser inútil dormir tarde, levantar cedo, trabalhar para conseguir o pão de cada dia, porque Deus está se preocupando em cuidar de mim e de você. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de nós em todo o tempo. Amados, se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos lírios nos vales, quanto mais cuidará de mim e de você, criados à sua imagem e à sua semelhança, a quem Ele denomina como menina dos seus olhos. A menina dos olhos é aquela parte que faz você enxergar a beleza da vida. Aleluia. Faz você enxergar as coisas maravilhosas que o mundo oferece, que Deus traz para você. É assim que Deus vê você, menina dos olhos dele. Então, se Ele cuida de tantas outras criaturas, quanto mais de mim, de você. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Aleluia. Então lance-se. Glória a Deus. Lance-se, sem armaduras, se dispa diante do Senhor. Coloque aquilo que está angustiando a sua alma. Lance-se e creia que Ele cuida de você. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. As nossas ações são necessárias. Lança que Ele cuida. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o pensamento que Ele tem sobre mim e sobre você. Ele quer nos dar aquilo que o nosso coração deseja, mas Ele quer primeiro ver uma atitude nossa de humildade diante dEle, de confiar a ponto de se lançar diante dEle e deixar que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer acontecer. Filipenses 4, 6 e 7, ele fala assim: não fiqueis ansiosos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, é nessa hora que nós podemos abrir a nossa boca e dizer: ó Senhor, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, porque Tu és o Deus único, digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque
deserto. Porque Ele nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. É Ele quem faz você fartar-se diante de uma mesa, de um banquete extraordinário, diante dos seus inimigos. E você vai poder adorá-lo sempre, se você aprender a se lançar e confiar que Ele cuida. Ele cuida. Então lance a sua ansiedade e descansa, porque Ele cuidará de você. Salmo 40 diz: esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Deus se levantou do trono para ouvir o seu clamor. Sabe aquele clamor no momento em que você está lá de joelhos, que as palavras já não conseguem sair, porque o soluço não deixa e só as lágrimas escorrem? Deus está recolhendo cada uma das suas lágrimas. Aleluia. Ele está ouvindo o que cada uma das suas lágrimas está querendo dizer para Ele. E Ele já está com a resposta pronta para trazer a sua vida. É assim que Deus está fazendo. Então lance-se, lance-se, lance-se diante do Todo-Poderoso, porque Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Oh, aleluia. Aleluia. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua misericórdia. Oh, como é bom poder descansar naquele que cuida de mim. É por isso que eu espero em Ti, Senhor. É por isso que eu tenho prazer em Te adorar, Senhor, porque Tu és o Deus de amor. Lamentações 3:21, já estou terminando. Lamentações 3:21 diz: traz à memória aquilo que pode dar esperança. Não importa o que você esteja vivendo hoje, eu tenho certeza que você já viveu momentos agradáveis na presença do Senhor, onde Ele respondeu nos seus momentos de dificuldade, lá atrás, em alguma época da sua vida. Traz à memória tudo isso. Isso vai fortalecer você e vai fazer com que você possa fazer, como diz em Isaías 12: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Saiba-se isso em toda a terra. Eu tenho o maior prazer de contar coisas que Deus tem feito na minha vida, e eu faço questão de falar para as pessoas. Muitas vezes sou mal interpretada, né? Muitas vezes as pessoas acham que eu me acho demais. Eu não me acho. Eu só sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele eu estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, Glória ou que eu sinto, ou que eu necessito. Ele é capaz de fazer, porque eu tenho aprendido na prática lançar-me aos pés daquele que pode todas as coisas. Ele tem cuidado de mim e Ele vai cuidar de você também. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E esse Santo de Israel está aqui nessa manhã, e Ele está aqui cuidando, e Ele fala para você: eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você. Você só precisa crer, você só precisa se lançar. Eu cuido de você. Aleluia. A esperança, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que envelheça na raiz, apenas ao cheiro das águas. Glória a Deus. Brotará novamente. Ao cheiro das águas vai acontecer novamente. Deus cuida de você. A ansiedade, gente, a gente só vence se a gente enfrentar. Então, tente pensar o que está causando essa ansiedade em mim. Qual o controle que eu tenho sobre isso? O que eu posso fazer para resolver? Então, lance tudo isso que você está sentindo, porque você sabe que o que
só depende do Senhor. E Ele vai fazer. Ele é aquele que quebra o arco, que corta a lança, que faz a tempestade acalmar na hora certa. Então lance-se, experimente, tente ouvir a voz suave do Senhor. Ele está dizendo nesta manhã: eu deixo a paz para você, a minha paz eu te dou. Eu não vou dar para você como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, não se aterrorize, porque eu sou, e porque eu sou, eu faço e faço no meu tempo, e o meu tempo é melhor. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu fazer da minha maneira. Você não sabe o que eu estou fazendo, você não está entendendo nada que eu estou fazendo. Me dá liberdade para trabalhar na sua vida, me dá liberdade para agir na sua vida. Deixa eu trabalhar do meu jeito, e vai ser o melhor que você vai poder fazer. E já para finalizar rapidamente, há pessoas que às vezes se entregam tanto a essa ansiedade que não suportam e às vezes tentam o próprio suicídio, né? Elas na verdade não querem se matar, elas querem acabar com aquela angústia, com aquela dor que está invadindo a alma delas. Mas amados, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Pode ser que em algum momento tenha passado alguma coisa difícil na sua cabeça. Talvez até um pensamento dessa natureza: eu não vou suportar, eu não vou aguentar mais essa situação. Mas você está aqui. Está aqui porque Deus sustentou você. Está aqui porque Deus fortaleceu você. Está aqui porque Deus reservou essa manhã para você entender que se você aprender a se lançar sem reservas, Ele vai cuidar de você e Ele vai tornar você vitoriosa para a honra e glória do nome dEle. Ele está aqui para aliviar todo o seu sofrimento. Ele já estava esperando por você nesta manhã. Tome uma atitude de fé, lance-se, aprenda a descansar no Senhor. Deus proverá. Essa porta que você está precisando vai se abrir. Peça a Ele: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Faça como Abraão, que foi lá, obedeceu e esperou, sabendo que Deus proveria o cordeiro. E na hora certa, Deus proveu o cordeiro. Olha para os céus e diga: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti, porque eu de mim mesmo não consigo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Está ansioso por quê? Você não sabe o que Deus está fazendo. Deixa Ele trabalhar do jeito dele. Diga ao Senhor: dá-me forças para continuar aguardando a promessa em oração, Senhor, porque não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, é o Deus que está aqui nesta manhã. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Então, lance-se, entregue-se ao Senhor, o Deus que conhece cada estrela pelo seu nome e as chamas uma a uma pelo seu nome. Ele conhece muito mais você, feito a sua imagem e a sua semelhança. Jesus está aqui. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem. Ele é hoje e será eternamente. Então creia, entregue-se, lance-se, descanse e Ele agirá. Confie no Senhor. E eu tenho certeza que você vai poder afirmar, como muitas vezes eu afirmo: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, todos os projetos que Ele realizou para mim. Ele mesmo sonhou, portanto Ele é fiel e zeloso pela sua palavra e Ele cumprirá. Então, amados, vamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Vamos nos lançar a nossa ansiedade, abrir o nosso coração sem reserva nenhuma e confiar, porque Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a nossa oportunidade.